E aí, pessoal do canal Gold, vamos hoje dar início a uma série de podcasts. Serão 12 episódios, onde eu vou trazer vários amigos e profissionais do mercado para falar sobre a relação de pais e filhos dentro do esporte. A gente denominou Crescendo Junto com Seus Filhos, e eu espero que a gente possa te passar muitas dicas e caminhos para que você ajude seu filho no caminho com o esporte. E para iniciar, um grande amigo meu, Pedro Scooby, onde ele fala bastante da relação dele com os filhos, até com o sobrinho Pedro, que joga futebol hoje, e também falou um pouco da relação dos seus pais no início da sua carreira. Espero que vocês aproveitem. Estou aqui com Pedro Henrique Mota Viana, nosso amigo Pedro Scooby. Pedro, muito obrigado, amigo. E aí, Dudinha, tudo bem? Prazer, uma honra aí. Pô, falar sobre filho, então, melhor ainda. Amigo, chegou o momento para todo mundo, e você agora está com 4. Mas vamos lá. Eu vou começar lá do Pedro Scooby criancinha, né? Como é que é na tua cabeça, na tua lembrança aí, a tua primeira relação com o esporte geral? Não necessariamente o surf, mas como é que você tem essa lembrança do esporte em geral? Cara, eu comecei a surfar muito cedo. Com 5 anos de idade, meu pai me colocou na primeira onda. Eu passei, depois desses 5 anos de idade, claro, como todo filho, vai seguindo muito o que o pai vai colocando, né? Sim. E depois eu fui pro mundo equino, montar cavalo e tudo mais. Foi uma coisa que eu tive essa paixão aí. Eu tenho até hoje essa paixão. É uma paixão que muita gente não conhece, mas eu amo. Mas durou até os 10 anos, assim. Depois eu rapidamente voltei pro surf. E aí eu conto que daí começou realmente a minha paixão, meu amor pelo surf, minha vida no surf, né? Não, qual era a tua... Naquele momento você tinha alguma referência, Scooby, de surfista ou de alguém do mundo dos cavalos? Como é que é para você a questão do ídolo, que eu digo, da referência mesmo, e não necessariamente um ídolo nacional, alguém ali local que era muito bom, alguém que te inspirava? Você chegou a lembrar disso? Você lembra disso? Lembro. Então, eu acho que quando é um pai ou uma mãe que te coloca no esporte, né, e ele já faz esse esporte, como era o meu caso, meu pai já pegava onda, seu primeiro ídolo acaba sendo seu pai, né? Você acha seu pai, tipo, o máximo. O cara mais maneiro do mundo, o cara mais incrível, você quer fazer o que ele quer que você faça, né? E aí depois começa a ter você começa a conviver na praia, né? No meu caso, assim, eu acho que esse é um papel muito importante dos local heroes, que skate tem, surf tem. São os caras daquele lugar, que dominam aquele lugar. Na minha geração, não tinha esse acesso ao Instagram que a gente tem hoje em dia. Sim. Não tinha rede social, não tinha nada. Então, Era boca a boca, né? não, então você fica muito distante aquele surfista internacional. Fica muito mais próximo aquele cara ali da praia, né? É porque hoje em dia o Instagram, as redes sociais, elas conectam muito melhor você com o mundo inteiro. Então você às vezes o meu filho, por exemplo, é fã de um moleque lá da Califórnia sem nunca ter tido contato com ele, né? Na minha geração já era o contrário, era o cara ali da praia, o cara que surfava ali, o cara que pegava onda ali na praia. E eu acho que essa primeira referência de ídolo, assim, eu acho que tinha um cara ali do Canto do Recreio, que é meu amigo até hoje, o Gerando Teles. É um cara que era ali do Canto do Recreio, surfava muito, meu pai admirava ele como pessoa, então acho que foi o primeiro ídolo, assim. Depois, quando eu comecei a competir, já virou o Trequinho, Marcelo Trequinho, que é uma lenda do surf brasileiro, né? Surfa muito, até hoje surfa muito, mas na época ele, né, competindo, WQS, Mundial, todas as coisas aí, ele era meu ídolo. A minha geração também foi a geração que teve aquele filme Surf Adventures no cinema, né? Então teve o Trequinho, o Danilo Grilo, acho que foram... Você vai mudando, né? Você vai conhecendo, vai surfando, vai viajando, vai conhecendo gente, vai vendo os filmes de surf, vai mudando. Mas eu lembro, assim, o primeiro ídolo que eu tive, vou resumir, assim, o primeiro ídolo que eu tive, no geral, assim, acho que foi o Marcelo Trequinho. A tua carreira não foi construindo em competição, né? A carreira profissional, ela não é muito ligada à competição. Claro que você competiu, claro que ondas grandes acaba sendo uma competição, mas a sua carreira não está baseada nisso. Mas como você mesmo falou, na infância, é natural em qualquer esporte
que as crianças vão para competições regionais, locais, tal. Você lembra dessa tua experiência com as primeiras competições? Como é que a tua ansiedade, como é que atuou isso? Como é que você se comportou em relação a isso? Eu. Engraçado, eu comecei a competir muito novo. Acho que todo mundo sabe aí, o surf, o skate são esportes que você. Acho que o esporte no geral você começa a competir muito novo, né? Que é uma coisa, eu já falei sobre isso em entrevista, né? Eu acho que os pais são, na minha opinião, né? Eles são os guias para transformar a criança num fenômeno ou destruir uma carreira. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque, sei lá, eu sei que na maior das boas intenções, a minha mãe, ela achava que eu poderia começar a me dedicar ao surf depois que eu acabasse a escola, com 18 anos, na cabeça dela, assim, tipo, Sim. acho que esse conhecimento tá abrangendo cada vez mais os pais estão cada vez mais entendendo, né? Acho que tem muitas crianças que foram frustradas. A geração passada era ainda mais cabeça dura do que hoje em dia, né? Hoje em dia você vê a fadinha, por exemplo, competindo nas Olimpíadas, isso abre a cabeça dos pais. Caramba, ela tá com 13 anos nas Olimpíadas. Como assim? Aí Sim. começa a entender que o esporte ele começa muito novo, ele precisa de dedicação e apoio muito novo. Claro que tem muitos atletas aí, como a gente já viu por aí, que, cara, não tiveram apoio dos pais, mas foram vistos por alguém que teve esse papel paterno, materno, de apoio, de suporte, que viu uma criança muito talentosa, apoiou e se tornou um fenômeno, né? Mas Falando especificamente do skate, até que você citou o caso da fadinha, por exemplo, tem um fenômeno que é da modalidade. O skate, até muito pouco tempo atrás, era uma modalidade muito machista, do ponto de vista cultural, não de agressivo, mas os pais liberavam os meninos para fazer, mas menina não. Tanto que a gente tem umas heroínas do skate brasileiro, a Letícia é uma delas, outras até um pouco mais de uma geração anterior, que quebraram essas barreiras, mas quando você vê nas Olimpíadas, a média de idade da competição masculina é 26, 27 anos, na feminina é 14, 15, porque esse mercado está chegando agora e as meninas estão tendo o apoio dos pais agora e o óbvio, suporte, incentivo, né? e óbvio que quando uma Raíssa ela não é, né, fura a bolha, ela explode uma bolha, ela acaba dando esse exemplo para os pais. Você, nessa tua infância de competição, e obviamente, sem citar nomes, porque o objetivo não é esse, mas você se lembra e como é que te marcou, se isso aconteceu, experiências negativas de pais, com aquilo que você falou, de muita pressão, que um pai pode, às vezes, até com todo o amor do mundo, com toda a boa vontade do mundo, atrapalhar um talento, e se você viveu isso, se você viu isso de perto? Acho que eu vou começar falando sobre uma outra coisa, a escola, na verdade. Na minha opinião, as escolas do Brasil, eu que viajo o mundo inteiro, você, Duda, também viaja o mundo inteiro, as escolas do Brasil, elas ainda não são preparadas, uma ou outra, né? Eu acho que isso tinha que partir do ensino público, essa conexão já na infância com o esporte. E entender que um atleta profissional, uma criança que é atleta profissional, né, trabalha com esporte, ela precisa de um suporte escolar, né? Algumas escolas já estão começando a entender isso, estão começando a evoluir isso, mas vê os Estados Unidos altamente preparado, uma Europa, alguns países da Europa. Os Estados Unidos, o sistema esportivo se baseia em escola e faculdade, né? Exatamente. Então, assim, você tem um atleta, é um fenômeno. A escola vai dar todo o suporte para ele não perder nenhuma competição, não perder nenhum treino, né? Eu acho a educação, não vou até deixar registrado isso aqui para não tirarem coisa da minha boca. Eu acho a educação o básico, a coisa mais importante para o crescimento de um jovem. É incrível, é necessário, mas é isso. O sistema de ensino no Brasil tem que se adaptar a incentivar também as crianças ao mundo do esporte. Porque nem sempre dali da escola vai sair um engenheiro, um advogado, um médico. Pode sair um artista, pode sair. Não estou falando nem só do esporte. Pode Sim. sair dali um artista plástico, pode sair dali um surfista, um skatista, um jogador de futebol. E aí não termos o problema
de vários atletas do Brasil, uma grande quantidade de atletas do Brasil, que não acabaram a escola. E tem inclusive... Eu sou um deles. Sim. Você não teve a oportunidade por conta da tua vida, que era viajar. Porque você começa a competir Campeonato Brasileiro, aí começa a ter mais falta do que presença na escola, competição todo final de semana, só que a competição começa sexta, aí tu tem que estar no lugar na quinta, e aí você perde aula, só que aí não tem aquele suporte da escola, ó, leva isso aqui, estuda isso aqui, a gente vai remarcar a prova para você vai fazer quando você estiver aqui, você vai ter o suporte de repor as aulas ou matérias que você está com dificuldade de aprender de longe. Eu acho que tem uma questão conceitual. Eu acho que algumas escolas, como você falou, já melhorou, né? Eu vivi muito intensamente essa questão da Raíssa. A escola dela é super parceira dela e da família, então tem lá um esquema para poder estudar online. Acho que também a questão da pandemia criou esse sistema para as pessoas estudarem à distância. Uhum. Mas tem uma questão conceitual importante que é, por exemplo, a educação física hoje é uma atividade na escola, primeiro que não é obrigatória, né? É uma aula, é uma atividade, algumas escolas colocam ou não. E o segundo é encarar a diferença na escola entre uma atividade, que pode ser educação física, pode ser uma atividade cultural, pode ser qualquer outra atividade, com a questão do esporte em si. Eu acho que essa visão falta, eu acho que a gente está um pouquinho longe ainda como país, mas é uma briga. O COB, inclusive, o slogan dessa administração do COB agora é uma nação esportiva, justamente para tentar cada vez mais que a educação esportiva atinjam as pessoas. Mas uma observação que eu gostaria de fazer dentro desse teu discurso é que não necessariamente, aliás, vocês, atletas de alto nível, são uma percentagem muito pequena daqueles que militam no esporte que chegam ao alto nível. Mas isso aí não é um dado, é uma visão minha. Eu acho que até os profissionais de outras áreas, mas que passam pelo esporte, chegam muito melhores preparados no mercado de trabalho por conta da formação esportiva deles. O que você acha? Sim, com certeza. Outro dia eu estava vendo um TED Talks e um menino de 14 anos foi dar essa palestra sobre homeschooling. Eu achei incrível que ele fala sobre o quanto a mente dele abriu a partir do momento que no homeschooling ele começou a direcionar para coisas, o estudo dele para coisas que ele gostava. Então, ele estava dando um exemplo de quando ele e o grupo de estudo dele, né, foram na fábrica da Burton, que é uma das empresas mais famosas de snowboard do mundo, equipamentos de snowboard. Então ele falou que ele conheceu a área financeira, a área de fabricação de pranchas de snowboard, a área de vendas, a área de administração. Então, você ser do esporte não é só sobre o esporte, é sobre o mundo do esporte. O mundo do esporte, eu estou falando de empresas como Nike, de empresas como Adidas, de empresas como Oakley, de empresas como Red Bull. Quando você fala do mundo do esporte, o mundo do esporte ele abrange muita coisa. E é muito conhecimento. O que eu aprendi como esportista, como surfista, é muito maior do que o que eu sou exatamente como surfista. O que eu aprendi por fora de fato pegar onda é muito maior, né? Não é hoje em dia o meu conhecimento não é sobre pegar onda, é muito maior do que isso. Foram milhões de reuniões, milhões de visitas a empresas, a milhões de países, não milhões, vários países, a conversa com pessoas de diferentes lugares, meios. Então, o mundo do esporte ele é muito grande. Se você tem um incentivo ao esporte na escola, dali pode sair não só um cara que exerce a profissão, né, do esporte que ele se tentou, porque ele pode acabar não sendo aquele atleta. Ele pode não se dar bem como atleta, mas dali ele pode criar uma empresa, dali ele pode trabalhar em alguma empresa relacionada a esporte, ele pode ser um administrador de empresa incrível. A criança cresce com incentivo ao esporte, né, apoia o que ela ama, dali não necessariamente vai ser só um atleta, vai ser um empreendedor, um advogado que de repente ele vai trabalhar numa empresa de esporte. Ele vai ter todo o conhecimento do mundo do esporte, né, que é um mundo gigante. E é uma indústria, né? É uma indústria como qualquer outra. Scooby,
Lá atrás, né, todo mundo sabe que você começou muito novo nessa vida de competição, mas assim, naquela coisa de adolescência, aquela vontade, óbvio, né, que o mundo do surf ele é charmoso do ponto de vista, né, que quem gosta disso quer viver nisso, mas em algum momento ali na tua adolescência, ou quando alguma coisa não dava muito certo, ou quando faltava um patrocínio, você chegou a ter plano B para a vida ou não? Então, eu sou de Curicica, né, cara? Eu não tinha muito um plano, não tinha plano B, na verdade. Acho que acabou dando certo porque eu só tinha esse plano. Era o A, e o A, e o A, e o A, e acabou. Tinha que insistir Né? até dar. Não, mas eu tive um divisor de águas. É muito engraçado porque, bom, eu já falei sobre outras entrevistas. Aos 15 anos, meu pai me abandonou e eu não tive mais relação com meu pai. Mas, antes disso, ele foi um divisor de águas na minha carreira, na verdade. Aos 14 anos, mais ou menos, ele. A minha mãe tinha, né? Porque você acaba viajando muito, competindo, começa a ter umas notas ruins e tudo mais. A minha mãe é professora de português e literatura, não exerce mais a profissão, mas né, começou, né, a vida dela sendo professora. Então ela tinha essa tecla do estudo, 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 mais daquela coisa do não entender o lado do esporte. Então, para ela, eu tinha que me dedicar 100% Ao estudo. ao estudo. E com 18 anos eu vi o que eu ia fazer no esporte. E eu tentava explicar para ela que isso não existia. Se eu me dedicasse só ao estudo e não dedicasse ao esporte, eu não teria essa opção com 18 anos de idade. E o meu pai, uma vez, chegou em casa e falou, ó, teve uma conversa comigo e falou, ó, leva a escola como você pode. Você quer quantos anos para ver se você vai conseguir ser surfista? Aí eu, me dá 2 anos. Então tá bom, tu te dá 2 anos. Se você quer 2 anos e não der certo com o surf, você volta à dedicação integral na escola. Quantos anos você tinha? 14. Tá. Eu tava começando a me dar bem nos campeonatos, começando a ter uns patrocínios. Cara, esses 2 anos, bom, depois meu pai já não estava mais presente na minha vida, mas esses 2 anos foi uma meta que eu botei na minha cabeça e que, de fato, foi quando eu fiz dar certo, que eu já fechei com uma marca internacional, que eu comecei a ter um salário legal. Logo depois, com 17, eu já fechei com a Nike. Eu fui da Nike dos 17 aos 30 anos. Fiquei 13 anos patrocinado pela Nike. E é muito doido isso, porque essa coisa de abrir a mente quando a indústria do esporte ela é tão gigante que ela faz abrir sua mente que eu nunca tive medo do esporte não dar certo. Eu me relacionei com pessoas do mundo inteiro, de várias áreas, e eu sempre me vi em alguns lugares das empresas que eu trabalhei. Então eu olhava para a Nike e eu recebi já até comentários de Scooby. Óbvio, eu sou um cara muito comunicativo, eu gosto de conversar, me interesso pela profissão dos outros, de querer aprender mais. Então eu já recebi, inclusive, propostas de empresas que eu trabalhei de falar, olha, se um dia você não tiver mais no surf, pode vir trabalhar com a gente. E você provavelmente vai ser um excelente representante da marca, um executivo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E assim, eu me interesso, né? Eu gosto, hoje em dia eu tenho minha própria marca. Eu tenho certeza que é a Mamba Hora, né? Então eu tenho certeza que o que eu aprendi no mundo do esporte me levou a hoje em dia ser empresário Sem do dúvida. ramo de bebidas. Deixa eu te falar, eu te levar por um ponto aqui, e obviamente que eu não estou indo para o lado pessoal, nessa questão do teu pai, você deixou claro, mas assim, nessa idade, né, 16, 17 anos, além de ser um momento importante para o engajamento no esporte, né, você não surge do nada, você tem que começar antes, e essa idade é uma idade que você começa realmente a entender que caminho que você vai levar, e tem o caminho da pressão. Você é um cara que sempre passou publicamente, embora eu te conheça no privado, mas publicamente você sempre foi um cara que sempre soube lidar muito tranquilamente com pressão. Isso é do Pedro Scooby ou você adquiriu? O Pedro Scooby de 14, 15 anos, nesse momento que tinha 2 anos para se virar, que é uma pressão para uma idade gigantesca, como é que o Pedro Scooby lidava com isso? Acho que isso foi um aprendizado de vida, né? Porque, vamos lá, eu era de Curicica, então rolava muito esse preconceito da praia. Pô, o moleque
Porque Curicica é zona oeste do Rio, mas é uma cultura muito mais suburbana, né? De subúrbio carioca, tipo bolinha de gude, peão, pipa, do que uma cultura praiana, digamos assim, uma cultura do litoral. Não tem essa cultura do litoral. Então eu chegava na praia, eu era um moleque de Curicica. Pô, lá de Curicica, tu saiu ontem pra chegar aqui, tal. Eu chegava de Kombi na praia, eu tenho uma Kombi tatuada aqui. Eu fiquei com tanto orgulho disso, A né, Kombi, depois que eu venci, que eu tatuei uma Kombi. Porque era motivo de chacota quando eu era moleque. Eu chegava de Kombi na praia. Não, eu demorava, às vezes, para uma Kombi liberada, eu botar minha prancha dentro da Kombi, demorava, às vezes, 1 hora, 2 horas. Então, eu tinha demorava um tempo para conseguir chegar na praia. Depois de umas 40 minutos, 1 hora até chegar na praia. Então, isso foi um grande motivo de chacota. Então, a minha personalidade já foi criada em cima disso, né? De, cara, se eu não tiver o meu amor próprio, se eu não me achar, vamos lá, assim, não de uma forma arrogante, mas se eu não me achar, Não confiar em entendeu? você, né? Não confiar em Eu, você, né? eu sempre fui um cara com uma autoconfiança surreal. Então, acho que é isso, assim, né? Eu acho que eu sempre eu cresci com essa autoconfiança. Então, quando você tem uma autoconfiança, é difícil a pressão pegar em você. É. Basicamente isso, porque você é muito autoconfiante. Como eu sou nas ondas Então, gigantes. eu ia chegar nas ondas gigantes justamente por isso, né? Porque ali a gente não fala só de surf, né? Porque, obviamente, senão todo mundo estaria surfando aquele tipo de onda. Então, obviamente que ali você, jogando, inclusive, com a tua integridade física, né? Jogando com a tua vida ali, a tua cabeça tem que estar muito em dia, né? Você não pode entrar mais ou menos naquele tipo de onda. Você acha que, como tem alguns atletas de alto nível que falam muito, essa é uma frase batida, não é nem minha, mas que a pressão é um privilégio, ou seja, se você chegou naquele ponto, é um privilégio estar ali. Você acha que a pressão é um privilégio? Eu gosto, assim, até, na verdade. E eu tenho uma coisa, assim, que, né, eu falo, assim, para as pessoas muito que eu não sou competitivo, né? Aí então fala, claro que você tá ali, pô, você se dedica, quer surfar, quer ganhar. É porque eu sou muito autoconfiante. Mas, ao mesmo tempo, quando eu falo que eu não sou competitivo, que, tipo, não me importa ganhar, e realmente eu coloco isso na minha cabeça, eu realizo isso na minha cabeça, tipo, eu não quero saber não tô pensando no troféu, não tô pensando na vitória, eu tiro ainda mais essa pressão de mim. Então, assim, eu vou zero pressão pra água. Então, os últimos anos todos eu tive um resultado muito bom na onda gigante. Fui campeão mundial ano passado com o Chumbinho, né, na nossa dupla. Esse ano a gente ficou em segundo, ganhamos o Gigante de Nazaré. E o Chumbinho é o monstro da competição, né, cara? Ele entra rosnando, babando, com vontade de ganhar, ele fica louco, ficar em segundo, E eu sou o cara, vai dar tudo certo, bora. Não sei o que, eu sou um cara mais tranquilo, eu sou um cara mais calmo. E eu acho que a gente tem um equilíbrio até muito bom, assim. O Bob Burnquist, né, participou aqui da nossa série e ele deu um exemplo muito legal que ele foi um aprendizado da vida. Ele disse que a primeira competição que ele foi, a primeira da vida, ele ganhou. Aí ele saiu de lá se achando um deus. Ele falou, pronto, agora eu vou ganhar qualquer coisa de skate, é só por competição que eu ganho. Na segunda ele falou que tinham 33 meninos, ele ficou em 32º. Justamente porque ele chegou se achando um deus. E isso criou nele, para a terceira competição, que coincidentemente foi a primeira que o pai dele foi assistir, ele falou, eu criei uma capa que eu não levei a sério, que era uma desculpa. Se eu ganhar, eu sou bom mesmo, não levei a sério. Se eu perder, eu não levei a sério, eu não me culpo. Mas que o pai dele deu um baita de um sermão nele depois, dele dizendo o seguinte, você é livre para escolher. Você vai ou você não vai. Mas se você for, amigo, você vá 100%. Vá para fazer o teu. E ele usa isso para ele hoje, porque o Bob, ele falou a mesma coisa. Não, as pessoas falam que eu sou muito competitivo, eu não sou. Não é o meu objetivo de vida a competição. Agora, se me colocam, se eu aceito, se eu entro na competição, eu quero ganhar. E ele lida muito com isso. Você acha que essa tua questão é mais uma defesa ou é um jeitão Scooby de ser mesmo e a competição? Porque
tudo bem, você falou que você está tendo um baita resultado e você sempre teve isso, tanto é que você é a referência de ondas grandes no Brasil. Independente de recordes, se é teu ou não, de onda maior surfada ou não, você foi o cara que explodiu a bolha das ondas grandes. E não tem nada a ver com a competição. Você acha que isso também faz parte do teu dia a dia e do teu ritmo de vida? Eu acho que. Então, eu acho que o pai do Bob tá super certo. Se você tá ali, tem que dar 100%. Eu não. Quando eu tô ali, eu tô 100%. É isso. Eu não tô ali, tipo, não quero. Não tô ali indo mais ou menos nas ondas, porque onda gigante você nem pode ir mais ou menos. Pode ter um acidente sério e, no final de tudo, onda gigante tem risco de vida. Então, quando eu tô ali, de fato, eu tô 100%. Quando eu escolhi competir, né? Na verdade, quando eu não competia, eu tinha mais isso aí. Não vou competir porque eu não quero, mas lá no fundo eu tinha uma coisa do, cara, e se eu competisse e não fosse bem? Né? Porque todo mundo me vê como um cara muito talentoso, fala que se eu competisse eu me daria bem, mas e se eu chegasse lá e não me desse bem? Porque competição é uma coisa, ser bom é uma coisa, ser bom competidor é uma outra coisa. Tanto que os fenômenos deles, na minha opinião, eles são uma mistura do muito bom competidor com muito bom atleta, né? Muito talentoso. Não tenho dúvida disso, que o cara, pra estar no alto nível, esses ETzinhos, né, que a gente fala, eles têm que ter, tem coisa a mais que não só o dom. Tem que estar bom. Agora, deixa eu te falar, você é um cara multifacetado, né? Atua em várias atuações, empresário, surfista, teve, né, num programa de televisão famoso e etc. Mas teu papel principal hoje, ou pelo menos aquilo que a gente vê muito prazer em você, é o de pai, né? E eu principalmente, por motivos óbvios, que tive no mundo do skate agora nos últimos 8 anos, acompanhei o início e o excelente início do Dom no skate. Pelas redes sociais, a gente vê que ele faz tudo, né? Ele não faz skate, ele, obviamente, filho de surfista, também surfa tal, mas ele se destacou no skate, né? Isso é indiscutível e acho que é muito gosto dele, inclusive, né? Como é que o Pedro Scooby pai vê essa questão de carreira? Eu não estou falando do gosto, da atividade, mas você pensa em carreira pro Dom? Como é que você vê isso? Todos os meus filhos, né? Eu deixo muito eles livres para escolherem, que se quiserem se dedicar ao esporte. Eu acho o esporte, né, na infância é essencial, independente se vai querer ser competidor ou não. Eu acho que devia ser uma coisa que todos os pais deveriam obrigar os filhos a fazer. Devia ser uma obrigação. Inclusive, a gente falou sobre isso na escola e tudo mais. Mas é engraçado. O Dom, ele começou com o skate, né? Foi muito bem no skate, foi campeão até português de skate. Depois veio. E aí, o que acontece? Quando eu voltei a morar no Brasil, eu não sei por quê. Acho que de repente por eu ser o maior incentivador dele ali no skate, ele resolveu ir pro futebol. Aí na verdade, eu vou explicar o que aconteceu com ele e depois vou explicar a minha opinião sobre ele e sobre como eu vejo a criança no esporte. O Dom primeiro foi pro skate, começou a ter patrocínio, começou a ir muito bem. Eu levava ele em todos os campeonatos. Cheguei a construir uma pista de skate em casa. Quando eu vim morar no Brasil, ele já não estava 100% no skate. E ele resolveu ir jogar futebol. Porque o futebol estava na escola, o futebol estava mais acessível a ele, tinha uma escolinha perto da casa dele e ele foi pro futebol. Ele foi pro futebol. Passou um ano no futebol. O Dom, eu tenho 4 filhos, mas o Dom, ele tem uma coisa que eu não tenho, mas eu sei que algumas pessoas têm isso. E o Dom tem isso. A Comedina é um exemplo disso também. É, crianças que têm uma predisposição, uma facilidade maior que as outras para esporte. Esporte no geral. Tudo que ele pegar, ele vai fazer em pouco tempo, ele vai começar a fazer bem. Tem alguns atletas que estão assim, né? Ele consegue fazer mais de um esporte bem. Se ele se dedicar a mais de um esporte, ele consegue, tipo,
começar a chegar perto de um alto nível muito mais rápido que uma criança normal. E o Dom tem isso. Ele começou a jogar futebol, rápido ele começou a jogar bem. Aí foi quando ele veio morar no Brasil. Ele fez um teste para um clube no Brasil de futebol, passou pro teste. No primeiro dia lá que ele recebeu a resposta que ele tinha passado no teste do futebol para jogar num clube aqui no Brasil, ele virou e falou: pai, não é isso que eu quero. Eu quero voltar pro skate. Eu tive uma conversa com ele, falei sobre isso. Falei: Dom, vai chegar uma hora que você já não vai ter mais tempo para escolher um esporte. Porque o esporte ele começa muito cedo. Você precisa escolher, tipo, ainda muito novo. Eu sei que é difícil você escolher ainda muito novo o esporte que você quer. Mas se você quiser ser um atleta, você precisa. Não pode, tipo, agora não tô mais afim desse, vou fazer isso. Escolhe um, bota 100% da sua dedicação e vai. E eu vou estar aqui para te apoiar. E aí ele foi pro skate. É, foi campeão, voltou. Óbvio, ele é muito talentoso, rápido, ele voltou a andar de skate bem. Foi campeão carioca, recebeu o prêmio em janeiro desse ano, como campeão carioca. Em março, Rio de Janeiro, 40 graus, ele não queria ficar indo pra pista de skate, com calor absurdo. Chove muito nessa época do verão. À noite, o Rio de Janeiro não tem pista coberta. Tinha uma do Índio, mas não tem mais. Que é um professor de skate aqui do Rio. E ele começou a ir pra praia ali em fevereiro, ali, que ele tava de férias, março ali, carnaval, ele começou a ir pra praia e falou: pai, quero surfar. E aí ele saiu do não conseguir entrar numa onda sozinho. Em 4 meses ele tá numa evolução, assim, realmente diferenciada. Ele ainda não é muito bom no nível dos melhores da idade dele, mas ele teve uma evolução diferente, tipo, de todo mundo. Ele se dedica muito, quando ele ama uma coisa também, ele faz muito rápido. Mas eu, como pai, tenho que falar pra ele. Falo: Dom, você, cara, o seu tempo tá acabando pra se dedicar a um esporte. Pode ser que você não consiga trocar de novo para um outro esporte. Pode ser que você não consiga mais voltar pro skate e despontar no meio dos melhores. Você já está começando tarde pro surf, eu tenho que contar isso. Sim. Mas eu vou te contar uma coisa, não é impossível. O Iago Dora começou a se dedicar com 14 anos. Né? Então ele começou a surfar com 11, o Iago, mas começou a se dedicar mesmo, assim. Né? Ele meio que surfava de vez em quando e tudo mais, a começar a se dedicar muito com 14 anos. Então, assim, não é impossível. Tem 13 anos, acabou de fazer. Não é impossível. Mas vai exigir um 100% teu, igual você nunca deu esse 100% em nenhum outro esporte. E ele se decidiu ou não? Tá na. Tá no surf, ele não encosta no skate. Desde que ele começou a surfar, ele não encosta no skate. Só uma informação para você: o médico, o fisioterapeuta e até a psicóloga que a gente entrevistou aqui nessa série, todos eles foram unânimes e foram dias distintos e não necessariamente se falaram sobre o tema, mas todos eles foram unânimes em dizer que os grandes nomes do esporte, você citou um aí, o Medina, tem sim uma participação em outras modalidades que não a sua de origem. Isso desenvolve menos chance de contusão, isso desenvolve coordenação motora e cria movimentos nas outras modalidades que os caras que só fazem a modalidade muitas vezes não têm. Muitas vezes não tem. Então, só para te dar esse dado aí, você como pai usa como você quiser, mas foi uma passagem interessante aqui dessas três áreas. Maneiro. Dessas três áreas. Faz total sentido. Eu nunca Sim. tinha parado para pensar nisso, mas faz total sentido. Então, e tem esses, né? Como, por exemplo, Medina, o próprio Neymar. O Neymar joga qualquer coisa, né? Ele joga qualquer esporte bem. Exatamente. Então, esses caras têm realmente um nível diferente de coordenação motora e muita gente técnica dá isso em relação a praticar outras modalidades quando criança. Mas aí eu vou te contar uma coisa, do que eu acho. O surf, ele virou minha opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 da minha vida. Porque eu não tinha. Quando você é de Curicica, você, obviamente, você tem menos oportunidade. Quando você tem um pai, não tem o pai presente na sua vida,
você vai, né, cada vez você vai cortando as coisas, né? Você não tem dinheiro, não tem um pai, você vai eliminando as possibilidades de ter acesso a outras coisas, né? Então, quando você não tem a geladeira cheia, você agarra a oportunidade com unhas e dentes. E cada vitória dentro daquele esporte ali é uma vitória, às vezes, não só sua, mas de toda uma família. Cada saláriozinho que você consegue a mais ali, cada um patrocíniozinho, uma roupa, uma viagem que você conseguiu numa competição, né? Tudo que você consegue ganhar numa competição é uma vitória, né? Aquele dinheiro que você consegue ajudar em casa. Então, não é impossível, mas é muito mais difícil. É muito doido isso. Porque, teoricamente, o cara que tem mais dinheiro, ele teria mais oportunidade. Mas A fome é diferente. a fome é diferente. A vontade de querer, porque aí o cara já começa a ver que ele consegue ajudar em casa, aí ele consegue ajudar, cara, a menina, independente de quem for, ele consegue mudar a vida da família, da mãe, do pai, do irmão. Eu vejo isso muito, que aí eu vou até para uma outra pessoa da minha família, que é o meu sobrinho, Ah, ia chegar nele, o Pedrinho. o Pedrinho. Ele é o camisa 9 do Botafogo, fenômeno. Mas muito mais que o talento é a vontade dele de querer, de estar lá, de ser o cara. E por acaso, ele, financeiramente, é o menos favorecido entre os primos e irmão. Ele tem um irmão só por parte de pai, que tem uma outra situação financeira dele, e ele tem os primos, mas eu criei o Pedrinho como se fosse meu filho. Tudo que ele faz na carreira dele, ele pergunta pra mim, tudo a mãe dele me pergunta, e ele, financeiramente, a mãe dele é uma batalhadora, uma guerreira, Lili. Ela é ex-mulher do meu irmão, mas ela é como se fosse minha irmã. Ela vive na minha casa. Ela convive muito mais na minha casa, inclusive, até do que o meu irmão. Ela é como se fosse uma filha da minha mãe também. A gente é apaixonado por ela. E eu já ajudei muito meu sobrinho. Em alguns momentos que o meu irmão teve uma dificuldade, eu pude ajudar o meu sobrinho, o Pedrinho. Inclusive, está na escola. Então ele foi meio criado como meio meu sobrinho, meio filho. Mas a vontade dele é diferente de todo mundo. Quando ele Sim. recebe uma bolsa da Nike, porque ele tá com o apoio da Nike, quando ele recebe a bolsa da Nike, ele olha diferente. O Dom teve apoio da Nike no skate quando veio morar, quando foi campeão agora carioca e tal. A Nike mandando as coisas pra ele, a forma que ele vê, olha para aquilo ali é diferente. Por mais que eu converse, mostre da dificuldade que eu tive de conquistar tudo para dar uma boa vida para ele, Sim, sim. é, a forma que o Pedrinho ele treina de segunda a sexta no Botafogo. Mas antes de ir pro Botafogo, porque, galera, eu tô falando meio embolado um pouco, eu tô com aparelho. E aparelho Ah, mas tá dá, tranquilo. dá, dá uma dificuldade na fala. O Pedrinho treina de segunda a sexta no Botafogo. Só que antes de ir pro Botafogo, ele sai da escola, come rápido, vai fazendo digestão no carro, porque ele tem um treino antes de ir pro Botafogo, para melhorar passe, melhorar o que ele tá precisando melhorar. Inclusive é no meu condomínio. Ele passa lá, bum, Botafogo. Isso de segunda a sexta. Sábado ou domingo tem jogo. Ele só tem uma folga na semana. O que ele faz na folga dele? Brinca de Joga. jogar futebol. E chega à noite, tá chovendo, você liga pra ele, tá escutando barulho, eu falo, que barulho é esse, Pedrinho? Tô pedalando aqui na bicicleta, ou tá correndo na esteira. A vontade dele de querer, mais que ele, pode ter alguém que queira tanto quanto ele, mas mais que ele, ninguém quer. Você chega num ponto aqui que eu usei bastante em todas as entrevistas que eu falei aqui, que é a questão a disciplina, a vontade, ela na maioria das vezes vence o talento quando esse talento não tem a disciplina e a vontade, né? Porque a gente Exatamente. conhece no mundo
do surf, do futebol, do basquete, dos esportes em geral, muitos talentos que não têm a mesma vontade ficaram pelo meio do caminho e normalmente quem chegou foi aquele cara que talvez não fosse o mais talentoso, mas era o cara que mais queria. Total. E assim, ó, pra você ver, ele tinha 12 anos ainda e eu liguei pro Luca, né, o Bertolucci. Você conhece bem aí, já trabalhou Sim. muito no mundo do futebol. E falei pro Luca do meu sobrinho e tudo mais, não sei o quê. Assim, ele não era o fenômeno do Brasil, aquele único, né? Mas, cara, ele encantou todo mundo, cara. E ele mostrou pro Luca, né, que até o Léo Megal, que ficou cuidando dele uma época, ele mostrou pra galera que ele queria mais que todo mundo, que ele ia ser de qualquer jeito. Bom jogador de futebol, que ele ia ser brabo. E ele tá ganhando destaque cada vez mais. Teve uma Copa agora, que foram todos os times do Brasil, Flamengo, Palmeiras, ele foi o destaque. Acho que não sei, alguma coisa Cup, nem lembro o nome. Eu vou acompanhando tudo dele, mas cada hora tem uma competição. Achei um que foi no Rio Grande do Sul, que ele foi pra lá competir, e aí Ibercup. pegaram Ibercup. Ibercup, eu acho. E aí ele é jogador do Botafogo, e aí pegaram o atacante do time, centroavante de um, lateral de outro, e aí montaram um time da Ibercup, dos destaques, né, para atletas para você acompanhar na Ibercup. E ele tava lá. Ele quer muito, irmão. Quando ele chuta aquela bola, ele quer mais que qualquer um fazer aquele gol. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa linha aí, seguindo nessa linha. Você é um cara que usa muito bem para sua carreira a questão das redes sociais, né? E isso hoje está intrínseco em qualquer atividade profissional e no esporte não é diferente. Não é diferente. Agora, eu tive aqui o assessor de imprensa que foi do São Paulo, 24 anos, o Juca, um cracaço, e a gente estava falando sobre que ele percebe hoje que tem muito menino que está mais preocupado com o corte da internet do que com o resultado final ou com uma evolução como profissional. Eu vou te falar. É, Eu ia te falar sobre isso agora. é. Cara, na Manda hora que eu bala. ia falar, tu já fez a pergunta, eu falei, deixa ele perguntar. E é exatamente sobre isso que eu ia te falar. É a primeira vez na minha vida que eu tô falando sobre o meu sobrinho. Eu nunca falei numa entrevista dele. Eu nunca mostrei e marquei ele no meu Instagram. Para justamente não criar uma exposição desnecessária. Ele não precisa. Ele precisa primeiro ele querer mais que todo mundo, que é o caminho que ele tá traçando. Ele não precisa da internet agora. Se ele for um fenômeno, esse mundo vai acontecer para ele. Vai chegar Ele não nesse. precisa ter uma distração e um vislumbre de alguma coisa que ele ainda nem é. Perfeito. Ele é um atleta em formação. Ele é um atleta com potencial. O resultado vai depender dele. Se ele vai virar de fato um jogador de futebol, isso vai depender dele. E eu não queria que ele tivesse uma distração a mais na vida dele, a não ser se dedicar ao que ele ama. Porque ele gosta muito. Ele ama muito. E eu acho que eu marcando ele, falando, galera, esse aqui é meu sobrinho, vem seguir ele, vem falar. Acho que isso pode criar uma coisa, até no meio do time dele ali, dos outros atletas olharem para ele, cheio de seguidor, né? E ter essa coisa, de repente ter patrocínio, que tá patrocinando ele por ser meu sobrinho, não por ele ser um bom atleta. Sim, 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 sim. Então, eu tento privar ele o máximo disso. Eu tô falando dele pela primeira vez, porque acho que era um assunto que tinha muito a ver sobre eu falar dele. Não, perfeito, perfeito. E é esse cuidado que a gente está querendo discutir na série, né? Porque ele tá com quantos anos? Tá com 13, né? 13 anos. 13 anos. Aonde é uma idade que tem muitas incertezas na vida sobre tudo. E realmente o foco nele e a vontade dele é o que vai demandar, né? Porque você não pode... Você, que eu digo, você, família, o entorno, não pode querer mais que o menino. O menino tem que querer mais que todo mundo mesmo para carregar todo mundo junto no sonho dele, né? E eu tento proteger ele o máximo do mundão, assim. E, claro, o esporte traz coisas boas, mas também traz coisas ruins. Pessoas interesseiras, aproveitadores e tudo mais. Então, o que acontece? Eu tenho um acordo, graças a Deus, graças à minha profissão, eu consegui ter uma estabilidade financeira muito boa. Então, quando as pessoas acham que o meu custo de vida, ele inclui
só os meus filhos, não é sobre isso, né? E tem minha mãe, né, tem uma Quem você penca aí que a gosta? gente, Quem que você a gente gosta? tem uma penca que a gente carrega junto, que eu tenho o maior orgulho de carregar junto comigo. Inclusive, um deles é o Pedrinho. Não que ele me dê, não dá nenhum trabalho, é zero trabalho. E hoje em dia ele já não dá nem mais custo financeiro. Mas sempre que vinha alguém interesseiro em cima dele, eu falo, a Lili, eu já tinha esse acordo com a Lili, que é a mãe dele. Não, precisa de dinheiro, eu pago. Precisa disso, eu faço. Precisa... O que quiser, quer viajar, eu pago. Não vai precisar ninguém ficar se aproveitando do meu sobrinho. Mas não venda a alma agora, porque depois fica muito caro. Porque ter um empresário, na minha opinião, vai ter o melhor. Entendeu? Se o melhor não quiser, a gente vai trabalhar até o melhor querer. Então eu sempre tinha essa proteção com ele de falar, olha, teu tio tá aqui pra qualquer parada, meu irmão. Pode, aqui, ó, teu tio é igual teu pai, é a mesma coisa, eu tenho uma relação muito boa com meu irmão, a gente né, então meu irmão sabe disso, o quanto eu Sim. apoio ele, tô ali pra ele, pro meu sobrinho, pra mãe dele também. Então, eu vou tentando proteger ele desse mundão também, né? Que é um mundão que ele pode ser bom, mas pode ser ruim. E eu vou protegendo ele, inclusive, das redes sociais. Não, a tua experiência nisso é fundamental. E indo pro final já, Scooby, te agradecendo já demais ainda, mas assim, o Dom, o Ben, a Liz e a Aurora, Ben tá no futebol também, lá em Portugal, é de um clube. mas eles têm aí por mérito teu, mérito da mãe, de dar uma situação justa e honesta que dá para os filhos, isso não é uma coisa ruim, mas causa essa diferença que você mesmo falou da fome, né, da vontade. E ao mesmo tempo, eles são muito expostos porque você e a mãe são pessoas, e as mães são pessoas públicas, né? Então assim, já tem essa exposição, isso não dá para evitar. Como é que você trabalha isso como pai, a questão da exposição na cabeça deles? Cara, eu acho que, pra minha sorte, assim, na verdade, não só pai e mãe, né? Porque a Luana, acho que a Luana, ela explicou muito bem sobre esse mundo. Acho que, na verdade, ela até lidar melhor com tudo isso, com essa exposição do que eu. Eu já sou o contrário, eu gosto de ficar, né, na minha, em casa, de boa. E ela colocou isso. Cara, acho que as crianças amadureceram muito rápido com isso, na verdade. Acho que meus filhos, eles lidam muito bem com essa exposição toda, né? E a Luana ajuda muito nisso também. Então, é Boa. um papel pai e mãe ali, porque é isso, eles não têm só o pai, surfista famoso. Eles têm a mãe, que é uma atriz super famosa também, e que tem uma personalidade muito forte. Que isso automaticamente eles entendem o que isso causa na internet e que eles aprenderam a lidar muito bem com isso também. Mas independente, entendo a sua personalidade, como eu falei, conheço você nos bastidores, mas quero aqui dar o testemunho que você lida muito bem com comunicação, e por mais que você não queira, você controla muito o ambiente, é uma coisa nata sua, acho que também isso não existe curso, é muito mais de percepção, de vida, de errar até acertar, mas você é um mestre nessa questão de comunicação, acho mesmo, e falo isso sempre que eu posso. Scooby, te agradeço aqui. Antes da tua mensagem final, quero aqui dizer que meu amigo Juliano da UON deu esse voucherzinho aqui. A UON é uma loja é uma loja multimarcas aqui em Santos. Ele tem loja no shopping, o site dele, o website dele, a loja, né, o marketplace dele é muito forte também. Vou te mandar um voucher aí, presente do Juliano, para você comprar uma becazinha, uma roupazinha bem legal, porque ele tem multimarcas. As melhores marcas estão lá, inclusive um que você gosta muito, o Ricardo Almeida, ele vende lá, tá? Porra, maneira, gosto muito. Eu sei disso. Ele é representante em Santos exclusivo do Ricardo Almeida, então ele tem também Maneiro. um website. E quero que você Obrigado pelo presente. Imagina, um prazer ter você aqui. E queria que você se despedisse já com uma mensagem final para pais e mães que estão nesse mundo, e o filho está começando a entrar no mundo do esporte. A gente sabe que não existe regra, nem fórmula mágica, né? Mas o que você daria de conselho e de dica para esses pais e para essas mães? Bom, pais e mães. Muitas vezes, às vezes só mães, muitas vezes só pais.
né? Mais vezes só mães do que só pais. Vocês são os grandes, né, guias da vida dos filhos de vocês. Então, o papel de vocês na carreira do filho de vocês é muito importante, pode fazer total diferença, pode mudar a vida dele. Então, se dediquem, entendam o filho de vocês, acredite no talento dele, na dedicação dele, no sonho dele. E porque o sonho de todo pai e mãe é ver o filho feliz. Então, felicidade do filho é ter um pai e uma mãe que apoia o sonho deles. Tamo junto. Que papo legal, né, galera? Eu gostei muito. O Pedro é sempre alto astral, ele sempre tá nesse ritmo aí. É um cara que ele tem uma visão muito boa sobre o esporte. Ele menciona nesse nosso bate-papo as dificuldades dele, sem grana, no início de tudo, e agora ele podendo dar estrutura para os filhos dele praticarem. Espero que vocês gostem bastante e aproveitem o conteúdo. Essa foi mais uma entrega do canal Gold junto com a Bravo Esportes. Espero que vocês aproveitem. Um grande abraço. GOAT.